Hashtag 148, Apocalipse, estudando as profecias. Quem semeia bem, colhe bem, né? Semeia o mal, colhe o mal. É a lei de causa e efeito. Estamos vendo aqui uma passagem das mais impressionantes, levando-nos à cena do perigo, a estes discípulos fiéis. A voz do profeta não termina aí, deixando-os guardar o seu destino numa dúvida cruel, no desespero quanto ao resultado final, porque os leva até o fim e lhes mostra a saída do conflito. Claro que Deus gosta, né? Na verdade não é a palavra certa, não seria gosta. Ele está experimentando e nos provando, e nos testando, e nos preparando para alçar voos até a excelsitude. Porque a gente, às vezes, também, né, está por um triz para perder a paciência. Mas, como diz André Luiz, um espírito que foi um médico aqui na Terra, esse é o nome fictício dele. O nome dele verdadeiro a gente não pode dizer aqui para não criar problema. A família dele pode criar problema. Eles não são espiritualistas. Abre aspas. O segredo da vitória é fazer e esperar mais um pouco. Fecha aspas. Esse é o pensamento que ele nos deixa, André Luiz. Fazer sempre. O destino pertence a Deus. Nós fazemos a nossa parte e ele nos promove ou não, dependendo das nossas atitudes. O capítulo 13, estes primeiros 5 versículos do capítulo 14, aliás, do Apocalipse de Jesus, são exemplos perfeitos do que estamos dizendo. O capítulo 13 terminou apresentando o povo de Deus, um grupo de pequeno, aparentemente fraco e indefeso, aparentemente, no conflito moral com os mais fortes poderes do mundo, o dragão. Consegue alistar para os seus serviços. O dragão está sempre por trás. Um decreto é publicado pelo Poder Supremo do país mandando que adorem a besta, que recebe seu sinal. Isso debaixo da pena de morte. Se recusarem, está morto. Bom, o que pode o povo de Deus fazer em tal conflito, em tal extremidade? O que será feito dele? Olhemos como apóstolo para a cena que se segue no panorama e o que é que vamos ver? O mesmo grupo no Monte Sião, com o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo, um grupo vitorioso, tocando as suas harpas, expressando seu triunfo na corte celestial. Portanto, nos é assegurado que, quando chegar o tempo do nosso conflito com o poder das trevas, a libertação não é somente certa, é imediata. Temos boas razões para crer que os 144 mil, visto aqui no Monte Sião, são os santos que nos acabaram de ser apresentados como objetos da ira da besta e da sua imagem, graças à besta de 2 pontas, como nós já vimos, no estudo que nós já fizemos, que significa os Estados Unidos da América do Norte. Primeiro, são idênticos os assinalados no capítulo 7 deste Apocalipse, que já mostramos ser os justos vivos, aí pela altura da segunda vinda do Cristo de Deus. Segundo, são os vencedores no 6º período, ou seja, no período da igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, versículo 11 a 12. Terceiro, dentre os homens foram comprados, versículo 14, expressão que só pode ser aplicável aos que são trasladados dentre os vivos. São Paulo trabalhava para ver se de alguma forma podia chegar à ressurreição dos mortos. Basta ver aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Abre aspas. Esta é a esperança dos que morreram no Senhor, isto é, em Jesus. Fecha aspas. Uma ressurreição dos mortos, uma redenção dentre os homens, dentre os vivos, deve significar alguma coisa, Porém, na verdade, só pode significar uma coisa, a transladação. Mas vamos ver como é que isso ocorre. Por isso, os 144 mil são os vivos que serão transladados aí pela altura da volta do Cristo de Deus. Em que Monte Sião São João viu este grupo? No Monte Sião Celeste. Por quê?
Porque a voz do arpista, sem dúvida proferida por ele mesmo, é ouvida do céu. O mesmo Sião, de onde o Senhor fala ao seu povo, em íntima relação com a vinda do Filho de Deus. Abre aspas, está na profecia desde Joel, no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 16, recordada com outras palavras por São Paulo na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 26 a 28, e mais adiante, neste mesmo Apocalipse, capítulo 16, versículo 17. Uma justa consideração do fato de que há um Monte Sião no céu, e uma Jerusalém celestial seria um antídoto poderoso para a alucinação daquela doutrina conhecida como século futuro. A verdadeira, sempre a verdadeira, acima de tudo a verdadeira, porque a verdadeira é o próprio Deus. Olha, preste bem atenção nisso. O Monte Sião, que está se falando no Apocalipse, é no céu. Né? A Jerusalém, que está se falando aqui, é no céu. A transladação precisa ser entendida isso. Tá? Vamos entender isso lá na frente. Mas voltando a estes 144 mil, dando mais alguns pormenores acerca destes 144 mil, além dos que já foram apresentados no capítulo 7, merece atenção a estes pontos. Vamos lá, um por um. Primeiro, eles têm o nome do Pai do Cordeiro, isto é, o nome de Deus na testa. Isso está no capítulo 7, se diz que tem o selo de Deus na sua testa, portanto, nos é fornecida assim uma chave importante para a compreensão do selo de Deus, porque imediatamente percebemos que o Pai, o supremo arquiteto do universo, considera o seu nome como seu selo, seu próprio selo. O mandamento da lei, que contém o nome de Deus, vem a ser, portanto, exatamente o selo da lei. O mandamento do sábado, que é o quarto mandamento do legítimo decálogo, aquele que está na Bíblia, e não é outro em que se possa crer, esse quarto mandamento é o único que tem, preste bem atenção nisso, o selo de Deus. E contém o título descritivo que distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. São adorados pelos idólatras, que ainda se ajoelham diante dos bonecos, que não podem nem ver, nem ouvir, nem falar. Vocês entenderam bem isso aí, gente? Olha, o que é o selo de Deus? Como está ele identificado no cumprimento do sábado? Entenderam bem? Voltem atrás essa postagem, releia, escutem de novo até entender isso, porque é importante isso. São adorados pelos idólatras, que ainda se ajoelham diante dos bonecos, que não podem ver, nem ouvir, nem falar. Isso aí eu estou repetindo para ficar bem para você entender do que eu estou falando. Quem o diz é Jesus. Está aqui, neste mesmo Apocalipse, através de São João. Onde quer que ele esteja diante, dizia-se estar aí o nome do Pai. Abre aspas. Basta recordar no Velho Testamento, no Pentateuco de Moisés, no Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5, 14, 18 e 21. E no capítulo 14, versículo 23. No capítulo 16, versículo 2 e 6, e assim por diante. Todo aquele que guarde este mandamento, o quarto, do legítimo declaro, tem por conseguinte o selo de Deus vivo para todos sempre. Vamos para a próxima hashtag.